minha esposa falou bastante, é um lugar muito proveitoso, até demais o que ela falou. Louvado seja Deus. Quero dizer que Deus usou bastante aqui, mas também quero deixar uma reflexão do Evangelho segundo João, no capítulo 15, nos versos 13 e 14. Evangelho segundo João, capítulo 15, versos 13 e 14. Jesus vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem, ou o que eu os mando fazer, vocês serão meus amigos. Vou repetir de novo, Evangelho de João, capítulo 15, versos 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu os mando fazer. Ser forte. E não é questão apenas de eu chegar aqui, porque quem sou eu? Eu não posso chegar aqui e me colocar em uma posição melhor, ou mais privilegiada, ou mais santa do que ninguém. Lógico que não. Entende? A palavra de Deus diz que todo homem peca. E a Bíblia diz que não há um justo diante de Deus. A mesma palavra de Deus diz que aquele que fala que não peca é mentiroso. Mas eu venho aqui humildemente até vocês para fazer uma coisa que Jesus mandou: vão e preguem o meu evangelho. Então, independente das minhas falhas, eu tenho falhas, independente dos meus defeitos, que nós todos temos, mas eu tenho, louvado seja Deus, a obrigação de falar e de transmitir a palavra de Deus. Não porque eu queira, mas porque eu sinto esse dever dentro de mim. Não porque seja melhor, não, mas porque é um simples atender ao chamado e ao comando de Cristo. E você possa entender isso. Eu não venho nessa posicionamento, não venho aqui me colocar de maneira alguma. E ser amigo de Cristo é muito mais do que a pessoa abrir a boca, dizer que está com Cristo, dizer que tem fé em Deus. Graças a Deus pela pessoa que ela tem fé em Deus, ela assume em seu coração e ela assume diante de si, diante de Deus, que tem fé. Graças a Deus, e não há nada melhor do que quem tem fé. E quem sou eu, ou quem será quem, para questionar quem quer que seja? Graças a Deus, a melhor coisa que tem é ter fé em Deus. Mas mais do que isso, é você se aproximar, é você procurar conhecer aquele de quem tanto você ouve falar. E não tem coisa mais maravilhosa do que você conhecer Jesus. Até então, a pessoa que ela não conhece bem o Evangelho, ela vai achar que Deus está lá de cima e muitas vezes não me vê nas minhas piores situações. E meditando nesse texto em João 15, versos 13 e 14, não só nesse, eu vejo a forma com que Jesus se dirige para aqueles que são seus. Se você pegar aqui no capítulo 15, eu quero reler, ele vai dizer: não há maior amor do que este, do que dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando vocês fazerem. Mas quando você adentra no texto de João 10, eu peço a você só um pouco de paciência. Louvado seja o nome do Senhor, para nós irmos com calma nos textos. Vai dizer assim:
João 10, verso 1, na verdade eu digo a vocês que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Ele é o bom pastor. Ele é esse pastor que chama as suas ovelhas pelo nome. Ele me chama, ele te chama, ele chama a mim e a você pelo nome. Ele não chama por apelido, ele não chama de todo jeito, ele chama pelo nome. A doce e suave voz do mestre nos chama. E ele continua dizendo assim, ó. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo algum seguirão a voz do estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou Jesus a lhes dizer: em verdade eu digo a vocês que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor, ele é o pastor das ovelhas, ele é a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Verso 9: eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância, vida de verdade. Verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele dá a vida. É Ele quem nos transmite e nos dá vida de verdade. Nós procuramos a melhor forma de viver e muitas vezes procuramos longe das palavras de Jesus. O que eu acabei de ler foi apenas uma das tantas passagens em que Jesus ele declara o amor dele de uma forma grandiosa e de uma forma calorosa. Não tem como não aquecer o coração com tais palavras. Eu não canso de citar aqui, eu vou citar novamente. Mateus, Evangelho de Mateus 11:28, onde ele diz: venham a mim, todos vocês cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Aprendam comigo que sou manso, aprendam comigo. Todo bom modelo, todo bom padrão não existe fora de Jesus. Todo bom comportamento e procedimento não existe fora de Jesus. É em Jesus que a gente aprende a servir a Deus de verdade. É conhecendo Jesus que a gente aprende a servir a Deus de verdade. Não tem como sermos iguais a Jesus, mas tem como a gente absorver um pouco daquilo que Jesus era e daquilo que Jesus é e foi, lendo os evangelhos, procurando examinar os evangelhos. Entenda uma coisa: se tem algo que agrada a Deus, é a gente procurar ler os evangelhos e tentar pelo menos um pouquinho entender quem era Jesus e como é possível, pelo menos, sugar, absorver um pouco da essência dele. Eu sei que muitas vezes a gente vai tropeçar, a gente vai errar, a gente vai ficar irritado, muitas vezes a gente vai falar o que não deve, mas entenda uma coisa: errar é algo desse campo terreno, desse plano terreno. Entenda bem, mas eu não posso desistir de buscar em Cristo o homem entre os homens e o homem sobre os homens, a minha inspiração para o meu dia a dia.
A minha esposa leu aqui, Evangelho de João 14, verso 6. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele aponta para ele mesmo. Eu acabei de ler aqui João 10 e 9, ele dizendo: eu sou a porta. João 10 e 11, eu sou o bom pastor. Será que não dá para entender? João capítulo de número 8, verso de número 12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Todo benefício, todo beneplácito, toda essência boa, todo o amor de Deus. Esses dias eu estava pregando algo e às vezes eu fico: meu Deus do céu, eu falo cada coisa, mas eu tenho que falar, está na palavra. Porque nesse plano terreno não existe amor de verdade. Nós sentimos algo maravilhoso, temos a consideração, o respeito, a atração, aquele sentimento que nos atrai. Mas o amor perfeito, o amor de verdade só existe em Deus. Essa é a realidade. E Cristo, Ele é a plena expressão do amor. Cristo, Ele é a pessoa que transmite e que espelha e reflete o verdadeiro amor. É Cristo. Eu poderia chegar aqui, falar palavras bonitas, enfeitar, tentar de alguma forma me induzir a você se atrair às minhas palavras, mas o que eu estou dizendo aqui é que não sou eu, não é A, não é B, não é C, não é igreja, não é religião, é Cristo. Será tão difícil de entender? É Cristo. Vou citar de novo Evangelho de João 8,12. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, aquele que anda comigo não andará em trevas. Evangelho de João 14,6. eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João 10, verso 11. eu sou o bom pastor. Evangelho de João 11, verso 25. eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. É Ele. A gente está procurando. Eu vejo as pessoas, elas saem de igreja em igreja. Você vê pessoas que elas passam a vida todinha numa igreja, mas quando você transmite para elas o Evangelho, muitas vezes elas rejeitam. E o Evangelho é Cristo, maneira de viver, falar, portar-se, a doutrina, a orientação, o ensino dele. Eu não estou dizendo para você não ir a uma igreja, pelo contrário, porque senão eu estaria contrariando Cristo. Ele quem nos ensinou que a igreja dele na terra é o ponto crucial e o pontapé inicial para a fé. Eu sei muito bem que algumas pessoas, seja que estejam aqui perto, quem sabe porventura, não sei, por acaso, ou que estejam longe ouvindo esse som, muitas vezes foram à igreja, teve decepção. A igreja na terra era para ser a representante de Cristo, e muitas vezes tem sido oposto. Mas eu quero lhe dizer, eu vou insistir, a igreja ainda é o ponto de referência que Jesus orientou e deixou claro. Eu não tenho como ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com a igreja. Porque a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Não tem como. A palavra de Deus diz em 1 João 4, verso 18. A palavra de Deus vai dizer assim: como eu posso dizer que amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu odeio o meu irmão, a quem eu vejo todos os dias? Eu não posso dizer que amo a Deus e aborrecer aos irmãos. Não há como.
amor de Deus, deixa eu lhe dizer que eu lhe entendo. Você vai hoje a uma igreja, hoje o dinheiro fala mais alto lá dentro. Permita-me falar isso aqui com liberdade, eu posso. Eu não estou falando de religião de ninguém. Estou falando de algo do meu meio. Eu sei que você vai a uma igreja hoje e as pessoas se olham de cima para baixo. Olham o que você está vestido, o que você está calçado. Eu entendo. Eu sei que muitas vezes a pessoa vai, pega uma pessoa toda tatuada. Pelo amor de Deus. A gente já poderia ter dado um fim a esse assunto. Porque se você chega com uma pessoa toda tatuada, as pessoas já começam discriminando. Isso não entra na igreja, pelo amor de Deus. É incompreensível e inadmissível uma coisa dessa. A pessoa tem que ser bem recebida, principalmente no ambiente da igreja. Independente do que ela use, ou do que ela tenha sobre ela. Mas infelizmente, irmãos, acontece isso. Mas eu lhe peço pelo amor de Deus, em nome de Jesus, mesmo com todas essas coisas que acontecem, essa falta de acolhimento, essa falta de abraço, essa falta de compreensão, de tolerância, nós procuramos a igreja, ainda tem igreja séria. Eu tenho que procurar ouvir mais de Cristo. Eu tenho que ter comunhão com a igreja de Deus. É isso que a palavra de Deus ensina. Eu tenho que ter. Mas eu tenho que procurar uma igreja séria, que olhe mais para a minha alma do que para o meu bolso, que olhe mais para a minha alma do que o que eu uso, do que o que eu tenho em cima de mim. Tem igreja séria ainda. A gente precisa ouvir mais da palavra de Deus. Não joga fora. Você está aí respirando, ainda tem ar nesses pulmões, teu coração está palpitando ainda, não joga fora essa única oportunidade que tem, porque somente convida. É só convida. Depois da morte segue-se o juízo. Não há mais oportunidade depois da morte. Não joga fora a tua oportunidade de servir a Deus por causa de A, de B, de ciclano, de Deus. Não. Se você olha para dentro da igreja e você vê pessoas que lá não dão exemplo, vá lá e faça a diferença. A gente precisa quebrar os argumentos. A gente precisa se desfazer dessas frases feitas e abraçar a fé no Evangelho. Ainda há tempo, ainda há oportunidade.